Mas Muita vem gente cá, anda essas fazendo duas live, letrinhas aí quer que fazer fizeram eu que criar uma saúde online, gravar na minha casa. Tem algumas técnicas bem simples para fazer isso, que dá para fazer sentado no outro. Por exemplo, Olá, tudo bem? Como estão? Espero que todos bem. Espero que todos em distanciamento social, usando a máscara e fazendo a higienização das mãos com álcool gel. Eu sou a Adriane Azevedo e esse é o canal do YouTube do Sind Bancários. Vocês sabem, nós estamos trazendo para vocês nas últimas aulas um bate-papo sobre direção cênica. Já conversamos com o diretor Camilo de Leles, que nos mostrou a sua forma de trabalhar, e agora teremos um bate-papo com a diretora Jaqueline Pinzon. Jaqueline vai explicar para vocês os seus métodos de trabalho a partir de 2 espetáculos, o Alta Fidelidade e o Vampirações e Outros Mistérios. Por que eu quis mostrar para vocês a forma de trabalho desses diretores? Porque na arte não existe uma regra, uma forma específica de trabalhar. Cada qual tem o seu método. E esse método, essa forma de trabalhar, ela vem da sua experiência, da forma como começou, das suas escolhas, não é? Então, a arte a forma de criar é particular de cada um. Não existe uma regra ou um método. E por isso eu estou tentando, então, demonstrar para vocês as várias formas de trabalho. Essa conversa que a Jaqueline Pinzon vai ter com vocês é super interessante, assim como foi a do Camilo. E tem outros diretores de teatro que eu também já trabalhei, que gosto muito. Um deles é o Roberto Oliveira. Se vocês procurarem no YouTube, ele tem um canal que ele fala sobre teatro, que é muito interessante também, para uma segunda etapa, digamos, não é? Depois desses primeiros estudos básicos, o Roberto então se aprofunda nessas questões da direção e do fazer teatral. Eu recomendo muito esse canal do YouTube do Roberto Oliveira. Mas, enquanto isso, então, vocês vão ficar aí com a Jaqueline Pinzon nesse bate-papo, nessa fala que ela discorre sobre a sua forma de trabalhar. E também recomendo a vocês que assistam as nossas outras aulas aqui no canal do Sind Bancários. E já digo para vocês que na próxima aula nós vamos conversar um pouco sobre essa profissão do ator e do diretor, sobre como se profissionalizar, sobre o registro profissional, sobre o que é ser um ator amador e um ator profissional. Desejo a vocês aí uma excelente semana. Olá, o meu nome é Jaqueline Pinzon, eu sou artista da cena porto-alegrense desde os anos 80. No ano de 1982 eu faço meu primeiro espetáculo profissional e a partir de então eu passo a trabalhar na cena e nunca parei de trabalhar, né? Sempre me dediquei e me defino sim como uma artista teatral. Ou seja, eu quero dizer que eu sou uma artista da cena. E eu, como diretora, já dirigi espetáculos de teatro, de dança, de circo, de música e estou atualmente dirigindo minha primeira ópera, que vou estrear, se tudo der certo, no ano de 2021. Então, eu, como artista da cena de Porto Alegre, iniciei menina na minha escola, no 2º grau, fazendo teatro. Depois eu opto, nos anos 80, para fazer o vestibular para artes cênicas. Entro lá e faço o vestibular e opto por ser diretora de teatro. Mas, paralelamente, eu desenvolvi uma carreira como artista, como atriz, melhor dizendo. Então, eu tenho essas duas vertentes e minha terceira vertente é como professora oficineira, professora de atuação, professora de projeto-montagem.
e professora também de direção. Também já dei aula de história do teatro, história da dança, história da música, história dos musicais, enfim, já dei aula em diferentes lugares, desde universidades, faculdades, cursos livres. E tenho trabalhado então como diretora, como oficineira e como professora. A minha formação, eu fiz bacharelado em artes cênicas, com ênfase em direção teatral, isso nos anos 80. Nos anos 2000 eu fiz mestrado em artes cênicas e minha pesquisa era sobre teatro e novas mídias, onde eu pesquisava as interações entre teatro e vídeo. Depois, na sequência dos anos 2000, eu também iniciei meus estudos de doutoramento. Eu não terminei meu doutorado, ele por enquanto resulta inconcluso, em função de algumas questões particulares, eu não sei se vou terminar. Eu não acho que um artista precise necessariamente dos bancos escolares, eu acho que ele pode se formar na vida, mas é necessário que ele desenvolva, sim, uma capacidade de reflexão, que ele goste de ler, e que ele goste de ler não apenas textos teatrais, mas também textos que reflitam sobre a arte da cena como um todo. Para mim foi importante a formação sistemática que a universidade me deu, e depois ao retomar nos anos 2000, já bastante experiente, foi muito bom ver como a contemporaneidade estava pensando o teatro. Isso foi importante para mim, não quer dizer que seja fundamental, mas para mim foi muito importante para que eu pudesse então me compreender enquanto artista e pudesse encontrar outras pessoas que pensavam diferente de mim e que puderam então me trazer novas luzes sobre o pensamento da cena e da arte. Eu quero dividir com vocês duas experiências que eu tive como diretora de teatro. Duas experiências nas quais eu usei a mesma metodologia, mas eu encontrei situações diferentes e eu tive que adaptar essa metodologia. A primeira experiência é um espetáculo chamado Alta Fidelidade, que eu trabalhei em cima de um texto que não estava formatado como texto teatral. E a segunda experiência se chama Vampirações e Outros Mistérios, de um texto já escrito como texto teatral, em formato dramatúrgico, como a gente diz. No Alta Fidelidade nós tínhamos um conto, e a partir deste conto eu resolvi fazer um treinamento com os atores, dentro da metodologia do método das ações físicas, pensando então estes personagens que vinham, em sua maioria, da periferia, que estavam em meio às guerras que o tráfico faz, e as pessoas que moram então nas comunidades estão sujeitas e estão escravizadas pela situação que o tráfico gera. Nós tínhamos então uma pesquisa grande, uma vez que a maioria dos meus atores eram oriundos de classe média, nós precisamos fazer pesquisa, nós fomos até lugares da periferia, visitamos delegacias, fizemos uma pesquisa grande. Do ponto de vista da pesquisa foi bastante grande. Depois nós fomos para a sala de ensaio, começamos a criar cenas e situações. Eu tinha apenas um roteiro, que era um chefe do tráfico que era traído por seu amigo, e ele ficava com a esposa do chefe do tráfico, enquanto o próprio chefe era preso, e no final este chamado traidor era morto. E outras pessoas da comunidade sofriam com tudo isso e tinham que trabalhar para eles, enfim, nós mostrávamos que o tráfico tem braços tanto na polícia quanto noutras instituições, na própria política. Foi uma pesquisa grande, eu tinha um elenco grande e nós não tínhamos os diálogos, nós fomos formando os diálogos através do método de improvisação. Nós improvisávamos ações, porque nós achávamos que o personagem, dentro da metodologia das ações físicas, ele não está pronto, ele está a partir das ações que ele realiza. Então nós criávamos o que a gente chama de circunstância. Eu dizia, a circunstância que nós temos é duas pessoas que estão no bar e tem a moça do bar que é apaixonada por este rapaz, que é um dos chefes do tráfico. Só que o pai dela não permite que ela paquere esse rapaz. Então eu dava esse briefing para os meus atores e eles iam improvisar as ações que iriam acontecer nesse bar e também iriam eventualmente conversar e ter alguns diálogos. Depois eu ia para casa, escrevia, reescrevia em cima do que a gente tinha registrado, devolvia para os atores e nós seguíamos reinterpretando, reencenando, até que eu chegasse num ponto e dissesse, bom, o diálogo já está bom, já reescrevi e esse é o ponto final.
Depois eu tinha a ideia de fazer com que a ordem não fosse cronológica. Então nós tínhamos cenas que quando o chefão, esse rapaz que é morto, já estava morto, quando ele estava vivo, nós tínhamos cenas onde as pessoas ainda não se conheciam, depois elas já estavam apaixonadas, enfim. Eu rompi com a ordem cronológica da cena porque eu achava que isso era interessante para o espectador. Isso do ponto de vista do diretor, o diretor faz escolhas, são chamadas escolhas estéticas. Eu escolhi, então, contar uma história que não existia do ponto de vista dramatúrgico, não tinha as descrições do espaço, não tinha cenário, não tinha os lugares, não tinha os personagens, muitos deles foram criados. Não tinha os locais, como eu disse, não tinha os diálogos. Vocês podem pensar, bom, não tinha nada. Não, nós tínhamos uma história básica de dois chefes do tráfico que dividem a sua vida e que se apaixonam pela mesma mulher. Então nós tínhamos esses três personagens e nós tivemos que criar todo um entorno em volta disso, que foi feito, como eu disse, através da metodologia das ações físicas. Nós íamos improvisando ações e a partir das ações definindo os personagens. Foi um trabalho bastante profícuo, nós trabalhamos muito tempo, nós trabalhávamos de 3 a 4 horas por dia. Eu trabalhava com todo o elenco, as pessoas improvisavam todas as cenas, muitas vezes elas nem estavam naquela cena, mas elas improvisavam para que nós tivéssemos outros approaches, outros modos de olhar para a própria cena. E aquilo foi muito, muito rico. Foi um processo extremamente rico, eu me orgulho muito de ter feito esse processo. O elenco estava bastante afinado, ele tinha um domínio muito grande, nós tínhamos dificuldades, inclusive físicas, de realização, porque o nosso cenário tinha muitas escadarias, altos e baixos, tínhamos saltos, pulos, correrias, tiroteios, e tudo isso foi feito com muita dedicação, com muito profissionalismo. Foi um trabalho, então, Alta Fidelidade, uma fábula sobre a violência urbana, que nós realizamos no ano de 2004, e eu me orgulho muito desse trabalho. Eu realizei ele com a Adriane Azevedo, que além de grande atriz, também foi produtora do espetáculo, e nós fomos muito felizes e tivemos um bom retorno de público e de crítica desse espetáculo. A segunda obra que eu quero falar para vocês se chama Vampirações e Outros Mistérios, do dramaturgo gaúcho Jorge Rai. Nós tínhamos então um texto completo, um texto que inclusive ganhou o Prêmio Funarte na região sul, naquele ano de 2004. E o que acontece? Lá nós tínhamos, era um espetáculo para crianças, então nós tínhamos já uma linguagem onde os personagens estavam definidos, onde os espaços estavam definidos, os locais, se passava numa pensão onde morava uma menina que era muito curiosa. E aparece então um vampiro, junto com o seu criado Igor. Então, todas as peripécias que essa menina tenta, através da sua curiosidade, investigar outros personagens que tinha lá, uma velha atriz, enfim, e ela fica fabulando que esses personagens, o que eles podem ser, o que eles estão vivendo, enfim. E nós trabalhávamos essa linguagem para crianças. Eu optei, então, esteticamente, em me deixar influenciar pela linguagem dos quadrinhos e principalmente dos desenhos animados. Então, todo o cenário era feito como desenho animado, ele era todo desenhado, o figurino era de época, e nós fizemos criações, sim, através da metodologia das ações físicas, mas nós já tínhamos os textos. Como é que eu fiz? Eu lia a cena com os atores, depois eu pedia para que eles esquecessem os diálogos e eles pensassem só na cena. Bom, a cena é assim, a menina está em casa e ela recebe, então, junto com a sua mãe, a chegada do vampiro junto com seu assistente. Ela não sabe que ele é um vampiro, ele parece apenas um conde. E ela tem esse primeiro encontro. Então essa era a cena, e os atores improvisavam, criando situações dentro daquele espaço e usando também os seus diálogos. E a partir disso, depois, com o tempo, depois de várias improvisações, nós sentávamos e líamos aquela pequena cena, e os diálogos eram aos poucos introduzidos por mim e pelos próprios atores. Dessa forma, então, nós criamos de dentro para fora. Não foi a partir de decorar os diálogos, foi a partir de nós dominarmos a cena
do ponto de vista da situação, do que a gente chama de circunstância, da circunstância que estava acontecendo. E a partir da circunstância, naturalmente surgia o diálogo. O diálogo não era primeiramente trabalhado, ele era trabalhado como última questão. E assim o diálogo ficava muito natural, muito orgânico, porque primeiro se cuidava da cena, se cuidava das ações do personagem e por fim se introduzia o diálogo. Nós tínhamos uma montagem muito ágil, pontuada por muita trilha sonora bastante pesquisada. Nós tivemos um trabalho bem bonito, que foi muito reconhecido, que recebeu vários prêmios naquele ano. Nós fomos muito felizes e eu acho que foi um trabalho bastante marcante na minha carreira e eu me sinto muito orgulhosa de poder falar um pouco aqui para vocês do Vampirações e Outros Mistérios, que foi feito também através de improvisações, mas com um texto já pronto. Então, são escolhas estéticas que o diretor faz, e estas foram as minhas escolhas para Vampirações.